E agora, pessoal, vamos falar sobre a mais famosa das 3 leis de Newton: ação e reação. Nu te mă înțeleg că îți dau o palmă de nu te. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? A força é a interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo a recebe. Então, diferente do que muita gente pensa, o segundo tapa não é uma reação, e sim outra ação. Então, nesse vídeo, temos 2 ações e 2 reações acontecendo. A primeira ação é a mulher dando tapa, então ela produziu uma força e o rosto do policial está recebendo essa força, que seria a reação. E a segunda ação seria o policial revidando aquele tapa e a reação seria a mulher recebendo aquela força em seu rosto, que cai entre nós, deve ter doído pra caramba. Então vamos entender. Isaac Newton, durante seus estudos, percebeu que toda ação correspondia a uma reação. Ele percebeu que em uma interação entre 2 corpos, o primeiro exerce uma força sobre o outro e o segundo também exerce uma força sobre o primeiro. A terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre 2 forças. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira: para toda ação, força sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existe uma reação, força também, de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Observe a seguinte imagem. Nesta gravura, temos o choque entre 2 bolinhas de tamanhos diferentes. Quando se chocam, ambas exercem forças uma sobre a outra. Após o choque, cada uma segue seu caminho. Lembrando que as forças são grandezas vetoriais e, como tal, elas possuem módulo, direção e sentido. Tanto a força FBA quanto a força FAB possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários, como se pode perceber. Uma seta para a esquerda e outra para a direita. As forças de ação e reação não se equilibram e não se anulam, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Os pares de ação e reação podem ser formados tanto por forças de contato, como é o caso do exemplo acima, como também pelas forças de campo. Essas podem ser formadas a partir da interação de forças como a elétrica, a magnética e a gravitacional, que se caracterizam como forças de campo. A partir disto, dá para entender que as forças sempre atuam em pares. Nunca vai haver uma ação sem uma reação, de modo que a resultante nunca vai ser igual a 0, porque essa força atua em corpos diferentes. Imagine a seguinte situação, em que alguém leva uma bolada no rosto. A ação seria a força feita pela bola sobre o rosto da pessoa, e a reação seria a força feita pelo rosto sobre a bola. Mesmo que a aplicação das forças de reação seja involuntária, ela sempre acontece. As 2 forças possuem exatamente o mesmo valor, mas são aplicadas em sentidos opostos. Na imagem abaixo, FBR é a força da bola sobre o rosto e FRB é a força do rosto sobre a bola. O caso do lançamento de foguetes é outro exemplo da aplicação da terceira lei de Newton. No momento em que ocorre a queima do combustível na base do foguete, uma enorme quantidade de energia é liberada. Assim sendo, uma enorme força é feita contra o chão. E em reação a essa força aplicada ao chão, o foguete é impulsionado para cima. Vamos entender o peso e a normal.
Ao colocar um corpo sobre uma superfície, a força-peso força a superfície de modo que ela responde com uma força vetorial para cima, a fim de suportar o peso do objeto. O nome dessa força é normal. A força normal não é considerada uma reação da força-peso. A terceira lei de Newton diz que ação e reação atuam em corpos diferentes, e peso e normal atuam no mesmo corpo, contrariando a lei da ação e reação. É isso aí, pessoal. Essa foi a terceira lei de Newton. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo para dar uma força. E até a próxima aula.